Livro Um Amor que Vale a Pena, capítulo 10. Testes de amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Dar uma corrida não estava em minha mente quando cheguei ao hotel. Estava escuro. Waco, Texas, é um lugar de ventania e frio. A programação do guia de turismo era divertida, mas cansativa. 3 cidades em 3 dias. Só de pensar em ir para a cama, já sentia-me feliz. Contudo, uma boa noite de descanso muda as coisas. O sol brilhante, uma manhã quente, também fazem o mesmo. Amarrei meu tênis, acenei até logo para a mesa da recepcionista e saí correndo pela vizinhança. Correr através de cidades desconhecidas pode ser complicado. Certa vez, passei 3 horas vendo partes da cidade de Fresno que os moradores de lá nunca tinham visto. Assim, para manter a minha direção, permaneço na mesma estrada. Vou por ela e volto por ela. Voltar ao hotel pareceu mais demorado, mas considerei que devia-se ao mau condicionamento físico. Ao entrar no saguão, notei o buffet do café da manhã. Buffet daqueles que você faz a sua própria torrada, esquenta o seu mingau. Está bom para mim, pensei, enquanto me perguntava por que não percebera o alimento antes de sair. Enchi uma bandeja, comi a refeição e estava voltando para repetir quando ouvi um casal de brasileiros conversando. Nossa família morou no Brasil por 5 anos. Não pude resistir a uma boa conversa. Bom dia, saudei. Conversamos sobre o país, a economia. Contei uma única piada em português que eu lembrava. Eles convidaram-me a sentar. Primeiro, vou reabastecer a minha xícara de café, repliquei. Voltei e sentei-me à mesa não só com mais café, mas também com mais torrada. Quando acabaram de limpar o prato, passei de novo no refeitório. E acreditem ou não, ainda estava com fome. Não faz mal, raciocinei. Calculando a corrida, imaginei que as calorias perdidas se igualavam às adquiridas. Por isso, enchi uma travessa com mingau e resolvi comê-lo no meu quarto. Atravessei direto o saguão, virei à direita, no primeiro corredor, depois a piscina interna. Não notara a piscina na noite passada. E fui para a primeira porta à direita. Mas algo estava errado. Meu cartão não abria a porta. Tentei uma segunda vez. Nada. Olhei para o número do quarto. Espere um pouco. Esse não é o meu quarto. Refiz os meus passos. De volta ao corredor, passei a piscina. Como pude não notar aquela piscina? De volta ao saguão, passei no refeitório, sorri para a gerente. Sem dúvida, ela estava se perguntando aonde eu ia com a comida. Do lado de fora da porta da frente, para o estacionamento, olhei sobre a entrada do hotel. Esse não é o meu hotel. Onde está o meu hotel? Olhei para a direita, depois para a esquerda. Lá estava ele, o vizinho. Bem, você consegue adivinhar o que aconteceu? Na corrida, passei o meu hotel e entrei nesse. Vá, fazer o que além de encolher os ombros, atravessar a área e ir para o meu quarto? Levei a tigela do mingau comigo. Eles não queriam de volta. Passei 1 hora no hotel errado, visitando o saguão, conversando com hóspedes, comendo, bebendo café. Até mesmo cumprimentei a gerente pela decoração. Por 1 hora eu estive no hotel errado. E quer saber? Senti como se estivesse no lugar certo. Se você me perguntasse o que eu estava fazendo, comendo uma refeição de graça no hotel errado, teria olhado para você como se estivesse usando roupa de astronauta, no meio da selva. Você está louco. Nenhuma vez eu levantei a cabeça, franzi a sobrancelha e pensei, esse lugar está esquisito. Não fiz isso. Senti-me bem, mas o meu sentimento estava errado.
Meu cartão, chave, provou que ele estava errado. O número do quarto provou que ele estava errado. A gerente, se tivesse perguntado alguma coisa, teria provado que ele estava errado. Independentemente de quanto eu sentisse que estava no lugar certo, não estava. E nenhuma montanha de sentimentos poderia mudar isso. Pergunto-me se você já cometeu o mesmo engano, não com o hotel, mas com o amor. Você já tomou decisões em relação a seus relacionamentos baseadas em seus sentimentos em vez de nos atos? Quando se trata de amor, os sentimentos assumem o comando. As emoções conduzem o barco. Arrepio na nuca provoca os gritos. Mas devia provocar? Os sentimentos podem ser confiáveis. Um relacionamento pode parecer certo, mas errado? Cabeças se mexem concordando. Uma mãe solteira está concordando. Uma universitária de coração partido está concordando. O sujeito que se apaixonou por uma moça capaz de provocar a colisão múltipla de carros está concordando. Os sentimentos podem enganá-lo. Ontem eu falei com uma adolescente que está confusa por não ter sentimentos por um rapaz. Antes de começarem a namorar, ela era louca por ele. No entanto, no minuto em que ele demonstrou interesse por ela, ela perdeu o interesse por ele. Também estou pensando em uma jovem mãe. Ser mãe não é nada romântico quanto ela imaginava. Trocar fraldas, dar de mamar no meio da noite, não é nada divertido. E ela se sente culpada por não achar divertido. Sou deficiente no amor? Pergunta-se ela. Como você responde a essa pergunta? Você sempre quis ter uma maneira de avaliar a qualidade do seu afeto? Um teste de DNA para o amor? Paulo oferece-nos um. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, versículo 6. Por exemplo, uma moça telefona para outra e diz: somos amigas, certo? Sim, somos amigas. Se o meu marido perguntar, você disse que fomos juntas ao cinema ontem à noite? Mas não fomos. Eu sei, mas... Bem, eu estava com outro sujeito e... Ei, você vai fazer isso para mim, não é mesmo? Somos amigas, certo? Mais que irmãs, certo? Essa pessoa passa no teste? De jeito nenhum. A chave não abre o quarto. O amor não pede para alguém fazer o que é errado. Como sabemos isso? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se você se descobre incitando o mal nos outros, ligue o alarme. Isso não é amor. Se os outros incitam o mal em você, fique alerta. Verifique a chave do quarto. Eis um exemplo, um clássico. Um casal de jovens está tendo um encontro. Os afagos dele ultrapassam a zona de conforto dela. Ela resiste, mas ele tenta persuadi-la com a mais antiga cantilena. Mas amo você, só quero ficar perto de você. Se você me amasse... Essa é a sirene que você ouve? Esse é o detector do amor falso. Esse cara não ama a moça. Ele pode amar fazer sexo com ela. Ele pode amar o corpo dela. Ele pode amar vangloriar-se com seus amigos a respeito de suas conquistas. Mas ele não ama a moça. O verdadeiro amor nunca pede ao ente amado para fazer o que ele considera errado. O amor não destrói a convicção dos outros. Muito pelo contrário. O amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Quando você peca contra o seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Você quer saber se o seu amor por alguém é verdadeiro? Se a sua amizade é genuína? Verifique a chave do quarto.
Pergunte-se: eu influencio essa pessoa a fazer o que é certo? Se a resposta for afirmativa, tome um pouco de café. Você está no hotel certo. Contudo, se você quiser ter dupla confirmação, faça também a seguinte pergunta: aplaudo o que é certo? Pois o amor se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, versículo 6. No verão anterior ao 8º ano do ensino fundamental, fiz amizade com um cara chamado Larry. Ele era novo na cidade e por isso encorajei-o a participar do nosso time de futebol da escola. Ele podia conhecer alguns rapazes e, por ser um cara atlético, podia até mesmo fazer parte do time. Ele aceitou a sugestão. O resultado foi um cenário de boas e más notícias. A boa notícia, ele conseguiu a posição. A má notícia, ele ganhou a minha posição. Fui rebaixado para o banco de reserva. Tentei ficar contente por ele, mas foi difícil. Poucas semanas depois do início da temporada, Larry caiu da motocicleta e quebrou o dedo. Lembro-me do dia em que ele bateu na porta da minha casa segurando a mão enfaixada. Parece que você vai ter que jogar. Tentei lamentar por ele, mas foi difícil. Paulo teve muito mais facilidade para escrever a passagem do que eu para praticar. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12, versículo 15. Você quer perscrutar a profundeza do seu amor por alguém? Como você se sente quando essa pessoa é bem-sucedida? Você se alegra, fica com ciúmes? E quando ela tropeça? Você realmente lamenta? Ou lá no fundo fica satisfeito? O amor nunca celebra a desgraça, nunca. Veja a forma como Eugene Peterson traduz a passagem. O amor não celebra quando os outros rastejam, mas se deleita com o florescimento da verdade. 1 Coríntios 13, 6. J.B. Phillips é igualmente descritivo. O amor não exulta com a perversidade da outra pessoa. Em contrapartida, ele compartilha a alegria dos que vivem pela verdade. Você sabe que seu amor é real quando sente pelos outros o que Catherine Lales sentiu pelos internos da prisão de Sing Sing, quando, em 1921, seu marido Lewis tornou-se diretor da prisão. Ela era uma jovem mãe de 3 meninas. Todos a advertiram para nunca entrar na prisão, mas ela não os escutou. Quando houve o primeiro jogo de basquete, ela foi com as 3 meninas a reboque e sentou-se na arquibancada junto com os internos. Certa vez ela disse: meu marido e eu vamos cuidar desses homens. Acredito que eles vão cuidar de mim. Não se preocupe. Quando ela soube que um assassino condenado era cego, ensinou-lhe braille para que ele pudesse ler. Ao saber que havia internos que tinham deficiência auditiva, estudou a linguagem dos sinais para que eles pudessem se comunicar. Durante 16 anos, Catherine Lewis abriu o coração endurecido dos homens de Sing Sing. Em 1937, o mundo viu a diferença que o verdadeiro amor faz. Os prisioneiros souberam que havia algo errado quando Lewis não apareceu no trabalho. Logo se espalhou a notícia que Catherine morrera em um acidente de automóvel. No dia seguinte, o corpo dela foi posto em sua casa, a 1,2 quilômetros da prisão. Quando o diretor interino deu a sua caminhada matinal, percebeu uma grande reunião no portão principal. Todos os prisioneiros estavam pressionados contra a grade, olhos inundados de lágrimas, rosto solene. Ninguém falava nem se movia. Eles foram ficar o mais perto que podiam da mulher que lhes dera amor. O diretor tomou uma decisão extraordinária. Está certo, homens, vocês podem ir. Apenas se certifiquem de voltar à noite.
Esses eram os criminosos mais duros dos Estados Unidos, assassinos, ladrões. Esses eram homens que a nação trancafiara pela vida toda. Mas o diretor destrancou o portão para eles. E eles caminharam sem escolta, sem guardas, para a casa de Catherine Lewis, para prestar a última homenagem. E todos retornaram. O amor verdadeiro muda as pessoas. O amor de Deus não mudou você? Você não era cego como prisioneiro? Você não conseguia ver além da sepultura? Você não conseguia ver o seu propósito na vida até que Ele lhe mostrou. Você nunca ouvira falar desse amor e bondade e nunca teria ouvido falar dele, mas Deus falou na sua língua. E acima de tudo, Ele libertou. Você é livre, livre para fugir, livre para endurecer seu coração, livre para baixar nos cantos das ruas ou se esconder atrás das latas de lixo. Mas você não faz isso, ou se fizer, você volta. Por quê? Porque você nunca foi amado dessa maneira antes. Deus passa no teste de 1 Coríntios 13, versículo 7. Ele deseja o melhor para você? Deus a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Cada ato do céu tem um objetivo, que você conheça a Deus. Ele fez a terra hospitaleira, com tempo e espaço suficiente para vivermos de forma que pudéssemos buscar a Deus, e não apenas tatear no escuro, mas realmente encontrá-lo. E Deus se regozija quando você faz o que é certo? Sem dúvida que sim. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Salmo 147, versículo 11. Ele chora quando você chora? Certamente que sim. Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Você sabe o que é o amor? Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus passa no teste. Bem, Ele tinha de passar. Ele o criou. Então, aonde isso nos leva? Talvez a 3 lembretes, no que se refere ao amor. Seja cuidadoso. Certifique-se de estar no hotel certo. Antes de percorrer o corredor, dê uma boa olhada em volta. Tenha certeza de que esse é o lugar que Deus quer para você. E se você suspeitar de que não é, saia. Não force o que está errado a ser certo. Suponha que eu tivesse feito isso no hotel. Suponha que eu exigisse que a gerente trocasse a fechadura e o número da porta. Ainda estaria no lugar errado. Seja cuidadoso. E até o amor aparecer, que o amor de Deus seja suficiente para você. Há épocas em que Deus nos permite sentir a fragilidade do amor humano, a fim de que apreciemos a firmeza do seu amor. Ele não fez isso com Davi? Saul virou-se contra ele. Mical, esposa de Davi, traiu. Jonatas e Samuel eram amigos de Davi, mas não puderam segui-lo no deserto. A traição, as circunstâncias deixaram Davi sozinho com Deus. E quando Davi descobriu isso, Deus foi mais do que suficiente para ele. Davi escreveu essas palavras no deserto. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Salmo 63, versículo 3 e 5. Seja devotado. E se já for muito tarde? Especificamente se você já casou com alguém que não ama ou que não ama você. Muitos escolhem desistir. Talvez você tome essa decisão. Mas se for esse o caso,
tome pelo menos 1000 outras decisões antes e revista cada decisão em oração. O amor é um fruto do Espírito. Peça a Deus que o ajude a amar como Ele nos ama. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Peça a todo mundo que conhece que ore por você. Seus amigos, sua família, os líderes da sua igreja. Ponha seu nome em todas as listas de oração disponíveis. E, acima de tudo, ore por seu cônjuge e, se for possível, com ele. Peça ao mesmo Deus que levantou dos mortos para ressuscitar a brasa do seu amor. Seja agradecido. Seja agradecido por todos que o amam. Seja agradecido pelos que o encorajam a fazer o que é certo e o aplaudiram quando você fez isso. Você tem pessoas desse tipo em seu mundo? Se sim, você é duplamente abençoado. Deus passa fácil no teste. Não é bom saber que Ele nos ama? Deus passa fácil no teste. Não é bom saber que Ele nos ama com amor perfeito, mesmo quando não somos capazes de amar dessa forma? Deus sempre nutre o que é certo. Ele sempre aplaude o que é certo. Ele não erra nunca, não leva ninguém a errar e não se alegra quando alguém erra, porque Ele é amor. E o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse foi o capítulo 10 do livro Um Amor que Vale a Pena.